Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar como você se libertar do medo e do que você tem medo. O medo nada mais é de que uma preocupação, um medo de que algo possa vir a acontecer, então você tem que estar preparado para quando isso acontecer. O medo ele é totalmente emocional. O medo emocional é aquele que você sente, não o medo fisiológico, aquele que é uma reação do corpo. O medo emocional tem alguns tipos de medo. É o medo da crítica das pessoas, medo da perda do amor, que é o medo de ser rejeitado, que gera apego emocional, medo de perder a saúde, que as pessoas têm muito medo de ficar doente, ou de ter alguma doença, de engordar, por exemplo, medo da obesidade, medo de qualquer tipo de doença, medo da pobreza, ai, será que eu vou conseguir pagar meus boletos? Então tem vários tipos de medos. E o medo emocional, ele não é muito racional, porque é uma coisa que pode acontecer ou não. Então você se preocupa e o seu corpo sente como se você já estivesse vivendo aquele momento. Então você sofre antecipadamente. Tem uma história que chama A Última Gota de Sangue. Um cientista, ele quis fazer um experimento para testar a sua tese. Ele conseguiu, um prisioneiro condenado à morte, ele conseguiu testar esse teste dele com esse prisioneiro. E o teste era basicamente assim: se o prisioneiro conseguisse passar no teste, ele seria libertado, conseguiria sair, não seria morto. Só que se ele não passasse, ele ia morrer. E o teste era, eles iam cortar o pulso dele, cortaram o pulso dele e colocaram e falaram para ele, olha, se você sobreviver, você vai ser solto. Se você morrer, de perder sangue, você vai morrer. E aí cortaram o pulso dele bem superficialmente e colocaram uma bacia embaixo, só que colocaram um soro. E de 10 em 10 minutos, o cientista ia lá e abria a válvula e começava a pingar o soro na bacia. Só que o prisioneiro achava que era o sangue dele. E de tanto ele ouvir aqueles pingos, ele achava que estava perdendo todo o sangue. E aí ele começou a ficar pálido, anêmico. Ele deu parada cardíaca e morreu. E esse cientista conseguiu provar a tese dele que a nossa mente, ela sugestionada para alguma coisa, ele faz exatamente o comando que você deu para ela. Aquele prisioneiro, se ele tivesse acreditado que ele poderia sobreviver, ele teria ficado livre, não teria morrido. Então ele conseguiu comprovar que a nossa mente, ela é totalmente sugestionável pelo que a gente pensa, tá sentindo e a gente vai em direção daquilo. E existe a lei da atração. A lei da atração, na verdade, ela é uma forma secundária. A lei da vibração é a forma primária. Quando você vibra numa frequência, você atrai justamente aquilo para a sua vida. Por isso que muitas pessoas, como por exemplo, o medo da rejeição, que eu já falei no vídeo passado, muitas pessoas que têm medo da rejeição, elas buscam geralmente pessoas que a rejeitam para poder confirmar essa crença da rejeição. Por quê? Vibração. Você vibrar na frequência do medo, o medo ele é uma profecia autorrealizável. Assim como a fé também. A fé ela é o oposto do medo, porque a fé é a certeza das coisas que não se veem de uma forma positiva. Você acredita de uma forma positiva que aquilo vai acontecer de bom na sua vida. E o medo é também a fé, só que a fé no que é negativo, no que é errado. E ambos, tanto o medo quanto a fé, é uma vibração. E quando você vibra naquela frequência, você atrai justamente aquilo. Tem até uma passagem na Bíblia que fala: justamente aquilo que eu mais temia me aconteceu. E é assim que acontece. Se você vibra na frequência do medo, você atrai justamente aquilo
para a sua vida, porque é a sua frequência, é a sua vibração. Yara, mas agora eu tenho que ter medo de ter medo das coisas? Não, não é assim. Você não precisa ter medo das coisas. Você precisa parar de sentir medo, esse medo irracional. Por isso que é importante você se tornar uma pessoa fria emocionalmente, pensar racionalmente, se questionar, será que isso é real? Será que é só coisa da minha cabeça? Será que isso vai acontecer de fato? Porque 90% das coisas que a gente tem medo nunca vai acontecer realmente, a não ser que você acredite naquilo. Porque quando você acredita, você vibra naquela frequência. Então, o que é que você deve fazer? O que é o antídoto do medo? A fé, ela é o oposto do medo. É a fé no que é positivo, no que é bom. E o que é o antídoto do medo? No próprio manual da vida fala: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. O medo, ele é uma emoção muito grande, muito forte. Ela é uma propulsora para a ação. Ele te dá um gás para você reagir, você entra naquele modo de fuga, lutar ou fugir. O amor é o oposto. O amor, ele não é um sentimento. O amor, ele é uma decisão, é uma mudança de mentalidade, é pensar racionalmente. Então, o amor, ele é o oposto do medo. Por isso que não é nada inteligente você ser uma pessoa muito sentimental, que deixa os sentimentos agir pela emoção. Porque é totalmente irracional quando você se deixa levar pelo coração, pelo que você está sentindo, porque muitas coisas não são reais, como o medo. O medo da crítica, por exemplo, se a gente parar para pensar, crítica não vai pagar os seus boletos, críticas não vai mudar nada na sua vida. E quantas vezes você deixou de fazer o que você queria por medo da crítica, ou você se moldou ao ambiente para não ser criticado? Então, o medo, ele é totalmente irracional. E o medo, claro, como eu falei, é uma vibração. Quando você vibra naquela frequência, você atrai aquilo para a sua vida. Então não tem muita lógica você ter medo. O que você precisa é ter fé. E essa mudança é uma mudança de mentalidade mesmo. Você sair dessa frequência negativa de medo, de ai, o que vai acontecer na minha vida daqui para frente? O que pode vir a acontecer e se acontecer? Então, é uns medos que não tem lógica. A fé é você ter um propósito, um objetivo, focar naquilo em direção daquilo. Pensa que tudo o que você tem na sua vida hoje foi porque um dia você acreditou. E esse acreditar é a fé. Você acreditou que você conseguiria, você acreditou que você era capaz, então você foi em busca daquilo. E tudo é possível que crê, tudo é possível aquilo que você acredita, mas você tem que acreditar verdadeiramente e deixar o medo de lado, deixar o medo, esses pensamentos negativos de que se algo ruim vier a acontecer. E como mudar, fazer essa mudança? Como eu falei, é através do amor. O amor, ele vai te dar essa mudança de mentalidade. O amor é essa mudança que você precisa. E quando você muda, você se torna uma pessoa fria emocionalmente. Como assim? Você não fica mais sentimental, você fica agora uma pessoa mais racional. Você começa a pensar com clareza. Você começa a parar de se preocupar, porque a preocupação é o medo. Você começa a parar de se preocupar com coisas inúteis, com coisas que não vai te agregar nada na vida, não vai te trazer nenhum benefício, pelo contrário, só vai te prejudicar. Eu tenho uma paciente que ela uma vez me mostrou uma foto dela. Falei assim, ó, Yara, olha essa foto minha de uns anos atrás. E ela me mostrou, eu falei, nossa, eu não comentei, né, sobre a foto. Ela falou assim, nossa, Yara, eu era bem magra nessa foto.
e eu achava que eu tava gorda, que eu precisava emagrecer, eu morria de medo de engordar. E hoje que eu engordei, hoje eu vejo que naquela época eu era magra. Ela tinha um grande medo de engordar, o medo da perda da saúde, que é um dos tipos de medo. O medo, ele é autorrealizável, é você vibrar, você atrai. Na lei da atração, não existe a palavra não. Quando você fala eu não quero isso para minha vida, você já está vibrando naquela frequência. Você tem que saber o que você realmente quer. É o seu propósito, o seu foco. Pensar friamente o que eu quero de verdade. E não ficar pensando no que você não quer. Porque o que você não quer é aquilo que você vai atrair, porque você tem medo. E eu quero te pedir uma coisa para você ter empatia por você mesmo, porque é um processo que requer paciência. Não é do dia para a noite, né? Você vai acordar e agora você não vai ter mais medo da crítica, medo de perder o amor de alguém, medo da pobreza, que é medo de se eu vou pagar os meus boletos, medo de perder a saúde, ficar acima do peso, engordar, medo do futuro. Então, não é do dia para a noite, é um processo, é uma mudança de mentalidade. Mas saiba que cada dia você vai melhorando um pouco e você vai ficando a pessoa mais fria emocionalmente, mais racional, vai abandonando todas essas emoções, esse medo que não te favorece, não traz nenhum benefício. E se o medo não traz nenhum benefício, para que existe o medo? Por que eu sinto medo? O medo nada mais é do que um sinalizador. Eu falo que as emoções, elas são sinalizadores. Não existem emoções boas nem ruins. Elas são sinalizadores. A gente usa esse termo de emoções boas para dizer que é algo agradável, mas na verdade elas são sinalizadores. O medo, por exemplo, ele dá um sinal. Qual o sinal que ele dá? Ele dá o sinal de que você está no caminho errado, você está seguindo um trajeto errado. E esse caminho vai te levar para a perdição, para o buraco ali, justamente para aquilo que você tem medo. Então é um caminho errado. Você sente medo, você sente essa emoção, você sente essa angústia, essa preocupação, às vezes traz insônia. Então, é um sinalizador o medo. Se não fosse esse sinalizador, é como se você pegasse uma panela quente. Se você não sentisse dor, provavelmente você iria queimar toda a sua mão e não ia perceber. Então, o medo, ele causa essa dor, essa aflição, justamente para você mudar. E as emoções boas, quando você sente fé, quando você acredita, você tem uma motivação real, uma motivação boa, que você já pensou friamente, calculadamente, racionalmente sobre aquilo, você não é isso que eu quero, é meu foco, é meu propósito, é meu objetivo. Quando você pensa através da fé, você sente emoções boas, emoções positivas. O que isso quer dizer? É um sinalizador. Tá tudo bem, é isso aí mesmo. Você tá no caminho certo. Então, abandona o medo. Busque o que você realmente quer, não o que você não quer. Esquece tudo o que você não quer. Saiba o que você quer, porque é assim você vai estar vibrando na frequência da fé. Você vai estar vibrando na frequência positiva e você vai atrair aquilo para a sua vida. E o primeiro passo é conheça o amor. O amor ele transforma, o amor liberta. No amor não existe medo, a fé vem do amor. Então, busque o amor. O amor vai transformar essa sua mentalidade de medo para uma mentalidade de fé. Qual que é os benefícios de você abandonar o medo? Além do que você vai atrair aquilo que você quer para a sua vida, quando você sai do medo para a fé. Um dos maiores benefícios é que você atrai aquilo para a sua vida. E outra coisa é que você se torna uma pessoa
totalmente respeitado e admirado pelas outras pessoas, porque a maioria das pessoas, elas têm muito medo, mas muitos medos, assim, que bem irracional mesmo, como esses medos que eu já citei. E as pessoas, elas têm um faro quando sabe que você tem medo, uma pessoa insegura, uma pessoa que é muito preocupada, uma pessoa ansiosa, com medo de alguma coisa dar errado no futuro. Então elas sentem isso. E quando você não tem medo de nada, elas também percebem isso. Então, você ganha o respeito e a admiração das pessoas. E isso tá lá em Provérbios. Existe alguns animais que quando passam causam olhares de admiração. E o primeiro é o leão, o mais forte de todos os animais, que não tem medo de nada. Ele causa olhares de admiração justamente porque ele não tem medo de nada. Então, seja como um leão, você não precisa ter medo emocionais. Lógico que o medo fisiológico, todo mundo vai ter. O medo, por exemplo, se aparecer um bicho aqui eu vou dar um pulo, eu vou ter medo, é instantâneo. Mas um medo que não tem lógica, um medo irracional, um medo emocional, não tem o que você se preocupar, essa é a verdade. No próprio Manual da Vida fala: não se preocupe com nada, não andeis ansioso com coisa alguma, ansiedade é o medo do futuro. E é só você parar para pensar, só você parar para analisar. Isso tem lógica? Isso vai me servir de alguma coisa? Por que que eu estou assim? O que que eu posso fazer para mudar? Comece a fazer perguntas mesmo, porque você vai sair desse estado emocional para o seu estado racional, para o seu estado de você pensar com frieza. Uma coisa que o medo traz é isso. Você perde sua capacidade cognitiva de racionalizar as coisas. Então, você começa até ver uma realidade diferente. Você começa a agir naquele modo sobrevivência e não no modo racional. Então, comece a pensar de verdade. Saia do ruído, do barulho. Tira um tempo só para você pensar, só para você analisar como está a sua vida hoje, o que que você não quer para sua vida, o que que você deve fazer para mudar. E a primeira coisa que você deve fazer é abandonar o medo. O medo, ele só te coloca para baixo. Outra coisa que é medo é procrastinação. Procrastinação é medo, é o medo do fracasso. Se eu procrastinar, eu não vou fazer, se eu não fazer, eu não vou fracassar. Esse medo também é bem inútil, porque se você tem medo de fracassar e você não vai fazer, você já fracassou. Então, se você parar para pensar friamente, você já fracassou de não ter tentado. E às vezes esse medo do fracasso, medo de tentar algo que você quer muito, aquele que faz seu coração vibrar, mas você tem medo, às vezes nem é nem medo do fracasso. O medo ainda é mais lá embaixo, é o medo da crítica das pessoas. E o que as pessoas vão pensar se eu fracassar? Então, um medo que acomete muito, mas assim, a maioria das pessoas, é o medo da crítica. Então, abandone também esse medo da crítica, que ele não tem lógica. Esse medo da crítica, se a gente for aprofundar mais um pouquinho, é um medo da rejeição, porque se a pessoa te critica, automaticamente, no inconsciente, é porque ela já te rejeitou. Então, não fica focado no outro, não no sentido de você não se portar com o outro. Seja uma pessoa que pensa friamente no que é melhor para você. Nós devemos amar o próximo, não se importar com tudo que a pessoa faz. Até porque as pessoas, elas não se importam com a gente o tanto que a gente acha que elas se importam. O que faz a gente acreditar que as pessoas estão se importando muito com a gente, com a nossa vida, com o que a gente faz, é justamente o medo da crítica. Ele começa a fantasiar, começa a ter fantasias na mente. Eu conheço pessoas que têm medo, têm vergonha de ir para academia
com medo da crítica dos outros. Olha o tanto que não tem lógica. A pessoa, ela está prejudicando a si mesma, prejudicando a sua própria saúde, deixando de fazer o que gosta, com medo da crítica. Sendo que se você for na academia, ninguém vai te xingar. Porque a gente, quando a gente está com medo, a gente começa a fantasiar coisas que nunca vai acontecer, como eu falei. Então, quando você tem fé, é o oposto. Saiba o que você quer. A lei da atração, ela não sabe diferenciar o que você não quer. Ela só sabe o que você quer. Não existe a palavra não, como eu já falei. Então, saiba o que você quer, não o que você não quer. E foca naquilo. Quando você foca, você desvia o foco do que é negativo, desvia o foco do que é irreal e busque o amor. O amor traz essa liberdade. O medo aprisiona, o amor liberta e o amor é uma decisão, não é um sentimento. Por isso que eu falo que ser frio emocionalmente é muito bom, porque vai te trazer essa liberdade emocional, essa liberdade de você pensar friamente, raciocinar o que você quer para a sua vida. Quando você estiver alegre, contente, feliz, com bem-estar, porque você está no caminho certo. Outro medo que as pessoas têm muito é o medo da morte. As pessoas têm muito medo de morrer. Só que é um medo também que não tem lógica. Você tem medo da morte porque todo mundo um dia vai morrer. Todo mundo vai passar pela morte. Então, não tem por que ter medo da morte, porque um dia ela vai chegar. Outro medo é o medo da velhice, porque junto com a velhice vem outros medos, o medo da morte, o medo da pobreza. Então, ficar com medo de envelhecer também não tem lógica, não é racional, porque todos nós também vamos envelhecer, a não ser que a gente morra antes, mas todos nós vamos envelhecer. O que eu tô querendo te mostrar aqui é que o medo emocional, se você parar para analisar, ele não é inútil, totalmente inútil. Então, você tem que começar a pensar mesmo, a pensar friamente. Isso me ajuda ou vai me prejudicar? E outra coisa que vai fazer você abandonar esse medo é você enfrentando ele realmente. Você enfrentar o medo. Eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo. Quando você vê que, peraí, eu fiz o que eu queria fazer, como por exemplo na academia, fui pra academia, ninguém me criticou, ninguém me xingou, não morri. Não, então isso não vai me matar. O medo, ele é viciante porque ele é uma emoção. E ele te mantém na zona de conforto. Então, você vai sentir, você vai sofrer essa resistência para mudar. Mas saiba que quando você mudar do medo para a fé, quando você sair dessa frequência negativa para uma frequência positiva, quando você conseguir vencer essa resistência é esse primeiro passo, essa primeira decisão de mudar, você vai sentir, porque é sair da sua zona de conforto, vai ter aquela resistência. Mas depois que você vence essa resistência, você vai com tudo. Por quê? Você já passou, você já ampliou sua zona de conforto. Sua zona de conforto era de medo, era de ansiedade, que é um medo do futuro, de preocupação. Então, você ampliou sua zona de conforto para uma frequência maior, uma frequência de fé. Então, faça com medo mesmo. Quando você pensar, eu primeiro tenho que mudar minha frequência, mudar minha vibração, claro que você tem. E eu aconselho você a fazer isso. Só que se você esperar sentir essa mudança, não pense de forma sentimental, pense de forma fria mesmo. Tô com medo? Vou com medo mesmo. Tô com ansiedade? Tô com medo do futuro? Vou enfrentar assim mesmo. Uma coisa que também faz você perder esse medo é você racionalizar se você tem controle disso ou não. Se você tem controle, você consegue mudar, simples assim.
Se você não tem controle, como por exemplo, você não tem controle das outras pessoas, do que elas vão falar nas suas costas. Então, um medo da crítica, por exemplo. Você não tem controle algum. Então, esquece, abandona, abre mão. É isso mesmo, desapega. Eu desapego, deixo fluir, abre mão. O medo da saúde. A saúde você tem total controle. Nossa, Yara, mas é que tá. Eu que tenho controle e eu não consigo mudar. O que você precisa fazer primeiro? Voltar nos passos anteriores que eu falei. Se conectar no amor, porque no amor não há medo. Você vai colher os frutos da sua saúde que você faz hoje. Então você não precisa ter medo. Só simplesmente mudar. Isso vai me trazer a saúde que eu quero lá na frente, o corpo que eu quero daqui pra frente, a estética, porque a estética faz parte da saúde. A estética que eu faço hoje vai melhorar a minha estética daqui pra frente, minha saúde. Então é simplesmente pensar. Tem até uma frase, que eu esqueci o nome do autor, que perguntaram para ele qual que é o problema da humanidade. E ele falou, o ser humano simplesmente não pensa. Porque se você se deixar guiar pelo seu coração, que eu falo, pelos seus sentimentos, ele vai ficar a devaneio e você vai ficar só sofrendo. Quanto mais sentimentalismo você tiver, mais você vai sofrer. Quando você pensa racionalmente, você se torna uma pessoa mais fria emocionalmente, concentrada. Então você começa a saber pensar de verdade, ter um propósito, um foco, um objetivo. Então é isso. Comenta pra mim nos comentários qual o medo que mais atrapalha a sua vida e como você vai fazer para mudar baseado no que você aprendeu hoje. Curte, comenta, isso é muito importante, ajuda a crescer o canal. Fala o que você achou. Se você não gostou, também pode comentar. E um conselho no final: mude a sua mentalidade de uma pessoa sentimental, emocional, para uma pessoa fria emocionalmente, racionalmente, que pensa logicamente, que pensa pela razão e saia do medo para a fé. Como? Através dessa mudança mesmo, dessa mudança de mentalidade que o amor traz, que só o amor traz. Saia da distração, de ficar toda hora pensando várias coisas, ouvindo várias músicas para você acalmar o que você está sentindo. Saia da distração para você pensar de verdade. Quando a gente pensa, o corpo agradece. Quando a gente não pensa, o corpo padece. Então faça tudo isso. As preocupações, elas roubam a felicidade da gente. Então ter medo vai te fazer sofrer, vai te fazer ser uma pessoa infeliz. E quando você acredita numa coisa, tudo é possível quando você acredita, porque você já deve ter percebido que tudo que você tem hoje é porque um dia você acreditou que você era capaz. Então é pensar mesmo, para pensar, para analisar a sua vida, ver o que você não quer para sua vida e mudar, simplesmente mudar. O amor transforma, o amor liberta. Então, se conecte na fonte do amor.